Oi, pessoas que gostam de crochê, bem-vindo ao meu canal. Vamos falar de crochê com a Eve. Gente, eu fiz todas as aulas do cachorrinho peso de porta, mas eu perdi as duas últimas aulas. Então, por isso que vocês ficaram só com o começo. Procurei, tentei fazer novamente, tive alguns percalços, então eu tive que esperar um tempo. Peço desculpa a vocês, sei que vocês estavam doidos para terminar o cachorrinho, mas assim, não deu. As aulas foram perdidas e vocês ficaram sem elas. Então, eu resolvi vir fazer as duas últimas aulas que faltam para completar. Como o cachorrinho que eu tinha começado a fazer com vocês era encomenda, eu já entreguei a encomenda e depois eu ia postar as aulas. O problema é que eu não sei como eu perdi essas aulas, eu não sei o que aconteceu, elas apagaram. Então, eu vou fazer novamente da metade para o final e vai ser uma outra encomenda. Umas partes eu já comecei, porque vocês já tinham assistido as outras aulas. As cores são diferentes, porque é um peso de porta para um quarto de criança, então ele é mais colorido. Mas a numeração dos pontos é a mesma, a receita é a mesma, então não vai atrapalhar. Só mudou as cores. Mas aí é um incentivo para vocês fazerem de outras cores que não aquelas que eu tinha dito a princípio. Eu peguei restinhos de linha e fui fazendo. Então, só para vocês terem ideia como as cores estão diferentes. A cabecinha, que tinha sido na cor amêndoa, eu estou fazendo nessa cor aqui, que como é restinho de linha, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, ela é uma cor salmão, mas só que puxando pro rosa. E agora essa daqui da orelha é salmão mesmo. Essa realmente, eu não sei lhe dizer, eu não lembro. Foi só o restinho de linha que eu tinha, porque a cabecinha era para ser puxando para uma cor mais rosada. Então, cor salmão na orelha, vou fazer agora o focinho também da cor salmão. E eu fiz as patinhas que eu tinha já feito com vocês nas outras duas aulas que estavam aí. As patinhas traseiras estavam prontas, então tá aqui. Só que eu fiz nessa cor degradê de branco e creme. Porque assim ele vai ficar bem colorido, já exatamente para ir para o quarto de criança. Então, de qualquer jeito, vocês vão ter a receita e a gente vai finalmente terminar o cachorrinho peso de porta. E dessa vez eu vou postar para vocês poderem terminar o cachorrinho de vocês, tá bom? E depois que vocês terminarem, vão lá nas minhas redes sociais, me marquem lá no Instagram, eu fico ansiosa para ver o cachorrinho de vocês terminado. Vou adorar ver. Então, vamos começar. Sem mais delongas, vamos começar o nosso cachorrinho. Aliás, começar não, vamos continuar o nosso cachorrinho, tá bom assim? Vamos começar então fazendo correntinhas para a gente começar o nosso focinho. Vamos fazer aqui 9 correntinhas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esqueci de falar para vocês, mas eu tinha falado nas primeiras aulas, eu estou usando a agulha 3 milímetros. Acho que agora dá para ver, né? Pronto, eu estou usando a mesma agulha para fazer a peça inteira, certo? Eu aconselho a vocês usar a mesma agulha, a não ser que você queira fazer algumas partes do cachorrinho que fiquem mais finos ou delicados ou menores, aí você pode mudar para uma agulha menor. Mas eu estou usando a mesma agulha para todo o cachorrinho. Então, vamos continuar. Depois que você fizer 9 correntinhas, nós vamos agora voltar na segunda correntinha. Essa aqui é a primeira e a gente volta na segunda. Então, eu vou fazer um ponto baixo na segunda correntinha. Depois, mais um ponto baixo na terceira correntinha. E nós vamos fazer aqui 8 pontos baixos. Não fizemos 9? A gente volta com 8 pontos baixos para que a gente faça o aumento quando chegar lá na outra ponta da correntinha que nós fizemos. Então, vamos fazendo os pontos baixos aí, a gente volta já já para fazer a volta do outro lado. Chegando aqui na outra ponta, nós vamos fazer aqui, no último ponto,
Vamos fazer 3 pontos baixos no mesmo ponto para que a gente possa virar a peça. Então, faz um ponto baixo, mais um ponto baixo no mesmo ponto e mais um ponto baixo no mesmo ponto. Prontinho, viramos a peça. Agora, nós vamos fazer novamente, pegando as alcinhas do outro lado da peça, vamos fazer ponto baixo, vamos fazer 8 pontos baixos, que foi exatamente a quantidade que nós fizemos para chegar até o final desse lado. Então, fizemos um ponto baixo, vamos fazer mais um ponto baixo. Vocês não se preocupem que à medida que a peça for se fechando, ela vai sumir nesses buraquinhos. Porque como eu tô fazendo de uma maneira que fique mais visível, eu tô puxando mais. Aí parece que a peça vai ficar toda cheia de buraquinhos, mas não vai, tá bom? Depois vocês dão uma olhadinha. É só para vocês terem uma visão melhor. Então, vamos fazendo ponto baixo. Quando chegar lá na ponta, eu volto aqui com vocês novamente. Chegando aqui no outro lado da ponta, na outra ponta, que foi onde nós iniciamos, a gente termina fazendo 2 pontos baixos aqui nessa última, porque nós já tínhamos feito a primeira para começar, então a gente termina com 2 pontos baixos, que daria o mesmo número de pontuação, e fica 3 pontos baixos no mesmo ponto, ou seja, fazendo um aumento triplo em cada ponto da nossa correntinha. Vou mostrar aqui para vocês como está ficando. Pronto, as perninhas. Deixa eu abrir bem para vocês verem. Então, nós aqui estamos começando o nosso focinho. Esse focinho aqui, nós não vamos precisar mais fazer aumento. Ele vai começar a subir. A gente vai só fazendo ponto sobre ponto, tomando toda a peça e vamos fazer algumas carreiras desse jeito. Vamos fazer 4 carreirinhas, sem aumentos e sem diminuição. Somente ponto sobre ponto. Vão fazendo aí, vou começar fazendo com vocês, para vocês terem noção de como fica. E depois eu volto. Vamos lá, vamos fazer aqui. Já terminamos esse lado, agora vamos começar a peça do outro lado, certo? Então, vamos fazer ponto sobre ponto. Então, vamos fazer um ponto baixo, depois outro ponto baixo. Vocês estão vendo que eu estou pegando a base do ponto do outro lado. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Ó, 2 alcinhas do ponto baixo da carreira anterior. É nessa daqui que eu estou pegando o ponto baixo. Então, eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo até chegar no outro lado. Vocês vão perceber que ela já começa a fazer começa a fechar. Começa a ficar mais fechadinha aqui, porque ela vai tomando forma do nosso focinho. Vou fazer e volto aqui para mostrar para vocês como vai ficando. Quando a gente não faz aumento, a tendência é a peça ir fechando, ó. Ela vai começando a fazer um arco nos 2 lados. Nós fizemos aqui a primeira carreira, vamos fazer mais 3, então serão 4 carreiras. Aí eu volto a mostrar para vocês como o focinho está ficando, se vai ser necessário fazer mais carreira ou as 4 seriam o suficiente. A gente não vai mais aumentar nem diminuir, vamos fazer somente ponto sobre ponto. Façam de vocês aí, eu volto já para a gente fazer junto. Olha só como está ficando o nariz do nosso cachorrinho. Se vocês quiserem um nariz maior, mais largo, é só vocês fazerem na base mais correntinha. Eu fiz só 9, vocês podem fazer 11, 15, vai depender da carinha que vocês querem dar ao seu cachorrinho. Aqui o nariz eu vou fazer menorzinho, vou botar um pouquinho de enchimento, ou se vocês quiserem ou preferirem, não precisa botar enchimento, mas se ficar achatado, parece um patinho, ó, pode virar até outro bichinho. Mas eu vou botar um pouquinho de enchimento, pro narizinho ficar fofinho, e a gente costurar ele aqui entre os olhos quando a gente for montar. No caso, você pode colocar o focinho aqui, aquele focinho com trava, ou você pode bordar. O outro cachorrinho da aula anterior, eu fui colocar o focinho com trava. Esse daqui, eu estou querendo bordar o focinho, certo? Então, vou fazer o bordado junto com vocês.
Porque aí, como é para criança, a gente prefere bordar mais em vez de colocar olhinhos com trava. Os olhinhos, eu fiz olhinhos com trava, do jeito que estava na versão que eu fiz a cabeça do cachorrinho e botei os olhinhos. O focinho eu vou bordar. Mas o meu aqui eu resolvi fazer um focinho um pouco mais estreito. Se vocês quiserem que ele fique mais narigudo, botem mais correntinha. Depois façam um aumento triplo nas laterais, nas pontas, do mesmo jeito que fizemos aqui. E sobem e vocês vão subir 4 carreiras ou 3 carreiras, dependendo da linha que vocês estiverem usando. Quanto mais fina, mais baixo e menor ele vai ficando. E quanto a linha mais grossa, maior ele vai ficando. Certo? Isso aqui vocês vão usando da criatividade de vocês. Aqui é só um norte para vocês fazerem do que vocês quiserem. Em crochê a gente pode fazer tudo que a gente quiser. Então, pronto. Vamos agora cortar a linha. Eu vou querer ele desse tamanho mesmo. Vamos cortar a linha e deixar um pedaço para costurar o focinho depois que quando a gente for montar a peça. Aqui no final, vamos fazer um ponto baixíssimo para a gente deixar o nozinho seguro. E deixando um pedaço para costurar o focinho depois quando a gente for montar, certo? Então, tá finalizado o nosso focinho. Nós já temos aqui o focinho, as 2 patinhas traseiras, como eu já tinha dado na aula de vocês anteriormente, com um pouquinho de enchimento, sem ficar demais para quando a gente for costurar. E agora, nós vamos fazer o rabinho do nosso cachorrinho. O rabinho nós também vamos fazer na cor salmão. E ele é um pouquinho mais fino que as patinhas. Eu vou fazer um rabinho curtinho, mas como eu digo a vocês, se vocês quiserem um rabinho mais comprido, é só botar mais carreiras na peça que a gente vai começar agora, ok? Então, vamos começar. Vamos lá começar o nosso rabinho. Então, a gente vai fazer um anel mágico. No anel mágico, a gente coloca a peça menor para dentro da mão e faz uma volta, uma meia volta, vamos dizer assim, com a linha. A gente passa a agulha por baixo dessa primeira, laça a linha, traz ela por baixo da linha que estamos enrolada no dedo e aqui a gente faz um ponto baixo. Aliás, faz uma correntinha, desculpa. Faz uma correntinha e aqui nós temos o início do nosso anel mágico. Aqui dentro do anel mágico, no caso do rabinho do cachorrinho, vão ser 4 pontos baixos. Então, vamos fazer 1, 2, 3 e 4. Ele vai ficar com 4 pontos baixos dentro do anel mágico. A gente fecha um pouco o anel, não vamos acochar agora, só o suficiente para a gente poder continuar as carreiras. E agora, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Eu sei que vocês estão acostumados a fazer aumento logo depois com os pontos que estão dentro do anel mágico. Mas no caso do nosso cachorrinho, nós vamos fazer agora, depois que colocamos 4 pontos baixos dentro do anel, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Nosso primeiro ponto baixo. Como a peça é muito pequena, para colocar marcador, eu acho mais difícil. Mas se você não tem costume de fazer sem contar os pontos, é melhor botar um marcador para não se perder. Então, fizemos o nosso primeiro ponto baixo e agora nós vamos fazer um aumento. 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Aqui é um aumento. Agora, já temos 3 pontos. Agora, vamos fazer um ponto baixo, 4 pontos. E vamos fazer mais um aumento, que são 2 pontos dentro do mesmo ponto de base. Chegando ao total de 6 pontos. Nós fizemos um ponto baixo, um aumento 2 vezes, terminamos a nossa carreira com 6 pontos. Ai, como é que eu sei que tem 6 pontos? Vamos contar para ter certeza, pode a gente ter errado na contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Começamos a contar para ver se tem mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos baixos na nossa carreira. Agora, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento.
terminando a carreira com 8 pontos. Então, vamos lá. Um ponto baixo, o segundo ponto baixo, e agora nós vamos fazer um aumento. Um aumento, vocês já devem saber, não é? Que é 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Mais uma vez, vamos lá. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Já começa a tomar uma forma aqui, ficando difícil da gente fazer peças pequenininhas. Mas não desistam, é assim mesmo. E vale a pena, depois que você termina, para formar a peça. Aqui nós vamos colocar 2 pontos baixos. Vamos cortar essa linha, que é que a gente usou para fechar o anel mágico, ela tá só atrapalhando aqui nosso serviço. Nós estamos agora com 8 pontos baixos. Ficou uma peça pequenininha, não foi? O rabinho vai ser bem fininho. Agora, nós vamos subir até a carreira 6, ou seja, 4, 5, 6. Vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto, usando esses 8 pontos baixos que nós temos. Ai, mas vai ficar difícil porque a peça é pequena. É, gente, a peça é pequena, a linha é um pouco fina. Então, no começo vai ser difícil. Talvez alguns achem difícil a peça toda, mas é assim mesmo. Se vocês disserem assim, não, eu não quero fazer tão fininho, não tem problema. Vocês podem fazer o rabinho ficar mais largo, fazendo aquela costume que nós já temos. 4 pontos baixos, faz 8 aumentos, um ponto baixo e um aumento, e assim você deixa ele um pouco mais largo para começar a subir. No meu cachorrinho, eu quero que ele tenha somente uma largura de 8 pontos baixos no seu rabinho. Então, nós vamos fazer somente com 8. Mesmo sendo um pouquinho difícil, quando terminar aqui as 3 carreiras que nós vamos fazer, vocês vão ver como vão ficar. Então, vou fazendo aí e eu volto já. Prontinho, gente. Olha só como tá ficando. Aqui, como eu disse a vocês, eu tinha dito que vocês fizessem... subissem até a carreira 6, mas eu resolvi fazer mais uma. Então, eu tenho 7 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu fiz 7 carreiras de ponto sobre ponto. Aliás, eu fiz 5 carreiras de ponto sobre pontos, né? E 7 no total, porque eu vou juntar com as outras que foram de aumento. E agora, eu deixo o fio, um pouquinho de fio para costurar, que não vai ser preciso ser tão grande, porque vocês estão vendo que o rabinho... ele é bem pequenininho. Se vocês quiserem um rabinho mais longo, vocês fazem mais carreira. Se vocês quiserem um rabinho mais largo, vocês fazem mais carreiras de aumento, certo? E se forem maior, mais carreira de ponto sobre ponto. Como eu quero desse tamanho, aqui o rabinho está terminado. Mas a pecinha pronta, para depois a gente só costurar na peça principal. Então, eu já tenho o rabinho, as perninhas de trás. Tenho também o focinho, a cabecinha, as orelhinhas. Estão todas aqui. Agora, nós vamos começar as patinhas da frente. Não vou fazer o corpinho agora com vocês, porque ele é um pouco mais longo, um pouquinho mais trabalhoso. Então, eu vou fazer as patinhas da frente começar, porque as patinhas da frente a gente vai dar continuidade no corpinho, que elas são ligadas sem costura. As patinhas de trás a gente costura no corpo. As da frente, elas são uma continuidade do corpinho. Elas dão continuidade no corpinho. Então, nós vamos fazer aqui um anel mágico e vamos colocar nesse anel mágico 8 pontos baixos. 8 pontos baixos dentro do anel mágico.
E agora, fechamos um pouco o anel para a gente fazer a carreira de aumento. Então, vão ser 8 aumentos, ou seja, 2 pontos baixos em cada ponto de base. Então, nós temos 8 pontos baixos dentro do anel baixo, do anel mágico. Vamos fazer 8 aumentos, ficando no total com 16 pontos baixos. Então, vão ser, já fiz um aumento, no próximo ponto baixo, outro aumento, e assim vamos fazer até termos um total de 16 pontos baixos dentro do anel. Prontinho. Terminei os 8 aumentos. Tenho 16 pontos baixos aqui no nosso anel mágico. Fechei bem o meu anel mágico. Cortei o fio que estava em excesso na hora depois que eu fechei o anel mágico. E agora, o que nós vamos fazer? Eu tenho 16 pontos e agora eu vou subir da terceira carreira até a carreira 16, ponto sobre ponto. Eu vou usar esses 16 pontos baixos que eu tenho aqui e vou fazer mais 14 carreiras, que aí vai formar um total de 16, para formar a nossa patinha da frente, certo? Isso seria ponto sobre ponto. Vamos começar juntos, vocês relembrarem. Então, eu tenho ponto baixo. No outro ponto, ponto baixo. Nós podemos fazer o marcador para vocês não se perderem nessa sequência de carreira. Então, esse aqui foi o nosso primeiro ponto baixo. Vamos botar o marcador. Esse aqui foi o nosso segundo ponto baixo. E para a gente não se perder, para saber onde começa e onde termina a carreira, nós vamos colocar um marcador de pontos e vamos fazendo ponto sobre ponto até nós chegarmos à carreira número 16. Vão fazendo aí e eu volto já para a gente fazer, para a gente mostrar a nossa patinha completa. Prontinho, gente. Terminei a patinha, as 16 carreiras. Vocês vão precisar de 2. Então, vocês vão fazer com essa mesma receita uma patinha. Aí, corta o fio. Depois fazem a segunda patinha. A segunda patinha vocês não vão cortar o fio, certo? Já coloquei enchimento nessa segunda patinha para a gente poder começar o corpinho. A gente não vai começar nessa aula, minha luz natural já foi embora, mas só para vocês terem noção de como é que vai ser. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu vou fazer um ponto baixo e 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Então, eu tenho 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas eu vou usar para que eu possa unir com a outra perninha. Então, eu vou pegar qualquer ponto aleatório da outra perninha e vou fazer um ponto baixo. Aqui, melhor. De fora para dentro é melhor. Então, eu vou fazer um ponto baixo e assim eu vou unir as duas perninhas, ficando dessa forma. E a partir daqui, eu vou começar o corpinho do nosso cachorrinho. Então, eu não vou precisar costurar as duas perninhas da frente. As patinhas da frente, elas vão daqui já começar a formar o corpinho do nosso cachorrinho. A gente só vai costurar no final a cabeça, a orelha na cabeça, o focinho e as patinhas traseiras e o rabinho. Certo? Então, eu vou encerrando por aqui a nossa aula, onde nós fizemos o focinho, o rabinho e as patinhas da frente. E aí, vamos começar o corpinho. Espero que vocês tenham gostado. Continue comigo. Vou refazer essas aulas e vocês vão ter o cachorrinho completo, tá bom, gente? Desculpa aí as aulas terem se perdido. Eu acho que eu não tive culpa, não sei o que aconteceu. Mas também dá para remediar, isso que importa, né? Então, se inscreve no meu canal, dá um joinha, compartilha esse vídeo com todas as pessoas que gostam de crochê e até a próxima aula que nós vamos fazer o corpinho do nosso cachorrinho peso de porta. Até lá, gente. Tchau!